Bolsonaro é alvo da Polícia Federal e Moraes ordena entrega de passaporte. Parece que é um filme que a gente já estava esperando acontecer, né? Tinha gente que já vinha falando assim, pô, Bolsonaro tem que ficar fora do país e tá comendo bola, que é o termo que a gente usa também, né? Tá comendo bola aí, ele vai cair numa armadilha e tal. Eu quero saber também a opinião de vocês acerca disso. Ele deveria ter sido prudente de outra forma? Ele tem 24 horas para entregar o passaporte. E agora? O que vai acontecer? A próxima pauta. PF declara operação que mira aliados de Bolsonaro. Também tragédia anunciada, a gente sabíamos sobre isso. E a matéria que a gente trouxe, e que a gente, à medida que a gente tiver mais informações sobre isso, a gente também vai passando para vocês, mas o presidente do PL teria sido, Valdemar da Costa Neto, teria sido preso em flagrante, parece que ele não foi preso, na verdade. Ele vai ter que se explicar, enfim. Então a gente vai conversar sobre esses assuntos, e eu vou passar primeiro a palavra para o Paulo Figueiró. Em primeiro lugar, tem várias perguntas que a gente tem que fazer, né? Por que o Alexandre de Moraes é que está à frente e que ordenou a busca e apreensão? Sendo que uma investigação na qual Bolsonaro já não tem mais nenhum cargo público deveria ser feita em primeira instância, né? Não existe apresentação de denúncia também. E qual seria o problema em se conjecturar ou fazer reuniões para conversar, conjecturar se existe a possibilidade ou não de fazer determinada ação ou não, jurídica ou não, né? Se reunir com advogados. Agora é proibido fazer reuniões. Outra, nada foi feito. A gente não viu nada feito. O Bolsonaro fez uma transição pacífica, saiu, já não estava no país quando aconteceu os atos do 8 de janeiro, né? Outra pergunta que fica é a respeito do financiamento dos atos do 8 de janeiro. Que atos aconteceram no ato do 8 de janeiro, se não ali um quebra-quebra na qual todos devem ser responsabilizados e punidos nas suas condutas individualmente. Não existe nenhuma responsabilização das condutas individuais, mas sim um dano coletivo. E também diversas queixas dos advogados, inclusive da OAB, que não têm acesso aos autos, não sabem do que estão sendo acusados os seus clientes, né? Agora, a busca e apreensão do passaporte do Bolsonaro, isso vem depois de diversas ações que a gente está vendo aí contra aliados do presidente Bolsonaro. Não somente aliados, mas também aqueles que estão filiados ao partido do Bolsonaro. A gente está vendo isso já há muito tempo. E tudo isso começou lá atrás, né? Vamos lembrar aqui que existe até uma postagem que rola nas redes sociais que faz a seguinte pergunta, né? Ninguém tira um condenado da cadeia, o torna elegível e depois o sabatina sem ter um plano em mente. Já vinha sido falado em bastidores aí pelas pessoas, né, no meio popular, de que iriam prender o Bolsonaro, isso lá atrás. E a gente está vendo aí diversas ações por parte de instituições, nenhuma delas palpáveis. Vamos lembrar aqui da minuta, né? Quem não se lembra daquela minuta do golpe? Uma minuta, um papel que foi encontrado sem nenhuma assinatura, sem nenhum dado oficial, sem nenhum carimbo, nada, simplesmente absolutamente nada, mas um papel sem nenhuma digital também que foi encontrado lá na casa do ex-ministro Anderson Torres e que também não foi utilizado. Vamos lembrar também aqui a delação do Mauro Cid. Vamos lembrar aqui que o procurador, à época, né, agora mudou a procuradoria, o subprocurador-geral da República, Carlos Frederico Santos, afirmou que a delação premiada feita pelo tenente-coronel Mauro Cid é fraca, não traz provas concretas contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Diz que a delação de Cid só tem narrativas. Então o que a gente está vendo é narrativas atrás de narrativas, né? Naquilo que nós estamos agora ficando acostumados a falar da democracia relativa. Mas nós temos certeza que isso não vai parar por aí, né? As investigações elas vão se aprofundar, vão ser criados cada vez mais dados ou narrativas sendo criadas. Nós temos um veículo de imprensa que tem acesso exclusivo, né, pautando o debate aí em primeiro momento. É um veículo na qual recebeu praticamente a soma de todos os outros veículos de imprensa em verbas publicitárias. Nós temos toda uma organização feita para perseguir aí opositores do governo, né? Que já se era sabido. Agora, o que vai ser feito, né? Nós temos parlamentares aí
esperamos que esses parlamentares se pronunciem, nós esperamos que o Congresso se pronuncie, mas eu acho que, mais do que tudo, aqueles que defendem a democracia, que esperam que o seu país seja livre, comece realmente a pensar se a cada passo que se dá para trás, né, a cada passo que se dá para trás para criticar um governo, ou criticar ações das instituições, o que nos é concedido através da Constituição, a cada passo que se dá para trás não é um passo à frente de um regime ditatorial que se está estabelecendo. Joga a bola aí para você, Karine. Eu acho que o tempo passou, né? Eu acho que essas manifestações já foram feitas, foram demonstradas para o Brasil inteiro, foram ignoradas, né? Foram rotuladas como manifestações antidemocráticas, quando as ruas de todo o Brasil foram inundadas por brasileiros e demonstrando a sua, enfim, o seu nacionalismo, as suas convicções de poder e de quem eles tinham eleito, e isso estava muito claro desde o início. Depois começou uma escalada muito forte, né? E essa escalada a gente vem falando e narrando ela já há muito tempo. E nessa conjuntura que nós nos encontramos agora, nesse período agora no Brasil, ele se torna claro que muito mais difícil de se reverter essa situação. É uma situação dramática, é uma situação seríssima, e eu acredito que muitos brasileiros não se deram conta do perigo que estávamos envolvidos. Muito desse perigo foi subestimado, né, por grande parte da população também, e também não tirando aqui a responsabilidade dos políticos, né, porque muitos políticos que estavam, né, no cargo, eles subestimaram esse avanço desse totalitarismo. E quando isso começa a acontecer, né, de forma avançada e de forma rápida, fica muito difícil de você ter o controle disso tudo. Hoje, quem tem o controle de tudo, né, nas mãos é a Suprema Corte Brasileira, junto, né, aí com a Polícia Federal, junto com os ministros desse governo, né, do Lula, que foi colocado aí em cargos estratégicos, em cargos que foram determinados de propósito, né, propositalmente, para fazer esse aparelhamento do Estado. E isso eram fatores que já vinham acontecendo há muito tempo. Então, eram sinais que, com certeza, nós chegaríamos a esse fim, né? Então, hoje, o Brasil, realmente, as pessoas que ainda achavam que o Brasil não viveria um período totalitário, um período autoritário, né? Hoje elas poderão configurar, né, através dos seus olhos, que isso realmente está acontecendo. Então, aqui nós temos um braço de ferro acontecendo nesse momento, uma luta pela sobrevivência, porque aqui é o seguinte, é muito claro que o Lula ele veio por um plano de vingança, isso não tem dúvida, a gente sempre falou sobre isso, até mesmo através das suas próprias declarações, né? Através da campanha política, através da sua propaganda política, inclusive no exterior. Não sei se vocês se lembram, mas o Lula ele foi até durante a campanha política, ele teve falando nos outros países, na Alemanha, enfim, e até mesmo na Bélgica, Bruxelas, se eu não me engano, ele teve lá falando sobre o Bolsonaro, falando sobre a Amazônia, tudo que ele fez e todos os crimes que eles elencaram, né? Então, o Lula ele fez uma declaração, se eu não me engano, foi num parlamento da ONU, que ele elencou todos os crimes de Bolsonaro, configurando, né, crime, né? Mas assim, o que as pessoas têm que entender é que tudo o que eles fazem é documentado, né? É pensado, é tudo muito organizado. E
Às vezes as pessoas acham que isso seja uma declaração isolada, que aquilo não vai ter um efeito lá na frente, mas quando esse efeito tem como, porque eles começam a conectar os fatos que são documentados. Então, essa questão da prisão do Bolsonaro é inevitável, isso óbvio que vai acontecer, isso a gente já vem falando e alertando para isso, porque eles construíram essas provas, eles construíram essa narrativa de uma forma muito precisa, de uma forma muito clara, né, ali para eles, embora a verdade não esteja do lado deles. Mas pouco importa se a verdade está do lado deles, pouco importa a opinião pública, não tem nenhum valor a opinião pública. A partir do momento que eles têm o poder total e absoluto nas mãos, né, com o aparelhamento do Estado, com o aparelhamento aí das instituições, desses órgãos mais importantes que nós temos hoje dentro da pirâmide brasileira, é uma luta desleal, é uma luta injusta, é você ir para a guerra quando você está sendo bombardeado com bombas e se apresentar com estilingue. Obrigado, Karina. Cláudio Caivano. Bom, a opção de entregar sempre existe. Deixa no ar aí, cada um interprete a sua maneira, mesmo. Eu não acredito que alguém com a inteligência do Bolsonaro... deixa eu voltar um ponto atrás, né? Tem muita gente que critica o Bolsonaro, né? Que fala, nego burro, que bicho burro. Muita gente mesmo, inclusive, né? Entre as nossas rodas. Que bicho burro, não sabe pensar, não tem coragem, não agiu no momento que deveria agir. Deixa eu colocar água no chope dessas pessoas que estão assistindo a tudo isso que está acontecendo como meros espectadores. Bom, primeiro, ele participou de concursos na sua vida para entrar em determinadas academias cuja a proporcionalidade de candidatos por vaga é muito mais difícil do que já foi, né? Hoje não é nem tanto, mas do que já foi você entrar em medicina em faculdades, né? Em universidades federais ou estaduais públicas, tá? Então, dá uma pensada antes de você acusar alguém de ser burro. A segunda questão, uma das coisas que a esquerda mais reclama é justamente de só se falar de Bolsonaro. E uma das coisas que eu mais critico pela minha análise é que nós, de direita, estamos sempre sendo pautados pelas notícias de esquerda. Portanto, se você parar agora para pensar no que eu acabei de dizer, se tem alguém que está sempre se antepondo, se colocando à frente dessa pauta de notícias, é o próprio Bolsonaro. A prova foi ontem, dia 7 de fevereiro. Ele se antepôs a todo um movimento para que ele prestasse um depoimento fútil, a meu ver, da Polícia Federal, né? Ou seja, o uso de uma polícia para fazer algo desimportante, para não dizer ridículo, e que ele se movimentou e movimentou a massa popular para o acompanhar, mesmo que não tivesse, né? Ou seja, a gente falou disso aqui a semana passada, foi adiado essa inquisição, essa oitiva, na verdade inquisição mesmo, né? É disso que se trata, molestamento de baleia quando você tem uma dúzia de barcos em volta de baleias jubarte em Ilhabela, em Búzios, lotada de turistas fazendo barulho e gritando para ver as baleias jubarte. Mas isso não, calma. Isso não é interpretado como importunação de animais silvestres. É Bolsonaro em cima de um jet ski. Então, só para concluir, isso aqui demanda prova. A questão que está acontecendo com o Bolsonaro neste momento e também com o Valdemar da Costa Neto, que é um exemplo prático do que a gente vem falando, para que as pessoas entendam e formem essas imagens, né? Nas suas mentes, é o fishing expedition, ou seja, você pescar provas. Então, você monta um mandado aí de busca e apreensão no gabinete, né, no escritório do Valdemar da Costa Neto e encontra uma arma. Opa! Já não tem mais nenhuma importância o primeiro crime que supostamente eu estaria investigando. Outra questão, está minando o principal partido de oposição nesse momento, que ali recebeu o principal personagem da oposição, Jair Messias Bolsonaro. Portanto, como a Karina falou, como o Figueiró também falou, a gente está caminhando no Brasil para um partido único,
ou ao menos em tese, se não para partidos únicos, porque eles vão continuar dando essa imagem de democracia, essa imagem de estabilidade política, mas tendo somente políticos de esquerda. Ou talvez, vamos permitir centro-esquerda. Fora isso, você não poderá ter opinião. E nesse ponto concordo com eles quando disseram que 60 milhões de pessoas serão caladas. Porque 60 milhões de pessoas, teoricamente, votaram em Bolsonaro. Ou que seja, 58, 57, pouco importa. A questão é o que está acontecendo, e isso é um projeto de tirania. Então eu pergunto, no mesmo modo que disse a Karina agora, já posso chamar de tirania? Eu já venho anunciando isso há tempos. Aliás, talvez tenha sido um dos poucos que enxergou isso. E eu me baseei justamente em Montesquieu. Montesquieu que elaborou a tripartição dos poderes e que dizia que 2 poderes unidos, executivo e o judiciário, tornaria o governo tirânico. É exatamente o que nós estamos vivendo. Então, já posso chamar assim? Então, podendo chamar assim, deixa eu explicar o 311. Ele diz lá, fala sobre prisão preventiva em relação a inquéritos, busca de provas, ou seja, você tem que ter prova da autoria do crime. Indícios de materialidade. Existe isso? Ou o contrário, se você tiver provas da materialidade, indícios da autoria. Então, você vai fazer uma busca como essa. Existe materialidade de algum crime que Bolsonaro tenha cometido? Não, estão ligando ou tentando ligar, como o Figueiredo bem lembrou, aquela minuta, suposta minuta de golpe. E aí eu vou de novo, vou trazer a sardinha um pouquinho rapidamente para mim, Paulo. Eu escrevi no primeiro livro, 8 de janeiro, a história não contada, que o 8 de janeiro era uma reedição mal feita do incêndio do Reichstag alemão, ocorrido em 27 de fevereiro de 1933. Pois bem, a véspera do incêndio do Reichstag, a SA, eu não sei pronunciar em alemão, né? Mas a polícia do partido, era a polícia do partido nazista, ela invadiu a sede do Partido Comunista para pegar um suposto documento de golpe de Estado. Olha que similaridade com o que aconteceu no Brasil. Invadiram a casa de Anderson Torres e encontraram um documento, como bem lembrou Figueiredo de novo, apócrifo, sem nenhuma assinatura, com erros de digitação, né, para não falar erros de português, de concordância verbal, de concordância nominal, erros jurídicos crassos. Mas não, quiseram ligar ao próprio Anderson Torres e ao presidente Bolsonaro essa suspeita de tentativa de golpe de Estado. Então, essa maquiagem que se dá, essa suposta expectativa de autoria de crime, de provas que poderiam ter existido, é a reedição de tudo isso, a exemplo do que aconteceu no 6 de janeiro de 2021 nos Estados Unidos, a invasão do Capitólio, que não foi invasão. Ora, vejam, será que as pessoas ainda não perceberam o que a gente está vivendo? O judiciário só tem esse poder, Paulo, Karina e Figueiredo, porque desde 2020, com o advento daquilo que aconteceu no mundo inteiro, para não usar certas palavras e chamar a atenção da plataforma, olha que nível que a gente chega no país que a gente está vivendo, naqueles 2 anos que se seguiram, nós vimos o protagonismo dessa mesma mais alta corte do judiciário brasileiro. E as pessoas permitiram, as pessoas aceitaram, as pessoas pediram certas substâncias. E agora, quando a gente está vivendo de novo algo que me parece similar no Brasil, não, aquele imunizante não é relevante, isso aí é criar assunto onde não se deva. Então, veja como tudo na vida é questão de pesos e medidas. E eu vou divergir aqui com toda a vênia do mundo da Karina, porque ela chamou atenção, eu entendi o ponto de vista dela, mas eu vou usar o termo opinião pública. A opinião pública é essencial para esse projeto de poder deles. A exemplo do incêndio do Reichstag. O nazista não era bem visto, né? Adolf Hitler não era bem visto, não era bem quisto pela sociedade alemã. Precisou criar um fantasma, precisou criar um inimigo para o convencimento da opinião pública, que aí se cala. A mesma coisa aconteceu no 6 de janeiro. Criaram um fantasma de golpe, um fantasma de golpe de Estado. A mesma coisa aconteceu no 8 de janeiro. Criaram esse fantasma, e quando eles disseram vencemos o bolsonarismo, traduza para vencermos o comunismo, usado na Alemanha nazista de 1930. Se as pessoas ainda não entenderam, eu vou terminar aqui com uma frase para não ser muito extenso. Está na hora de nós usarmos menos exclamações, trocar por interrogações e fazer mais interpretações, se é que é possível com a nossa população. E com
todo o perdão do mundo, eu vou dizer essa coisa, porque eu vejo a minha volta e parece que nada está acontecendo no Brasil. Nada. Nada.